Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala Gringo, fala Gringa. O episódio de hoje tá do jeitinho que vocês gostam. É sobre um livro brasileiro que aborda muitos temas e se passa num Brasil que a gente não vê na TV e há muito tempo não via também nos livros. Torto Arado, do escritor e geógrafo Itamar Vieira Júnior, estreou no Brasil em agosto de 2019 e desde então está sempre na lista dos livros mais vendidos no país. Olha, uma ficção brasileira entre as mais vendidas não é sempre que se vê não, hein? Qual a história desse livro, por que ele tem atraído tanto a atenção dos brasileiros e por que pode ser interessante para vocês também. Bora descobrir? Esse episódio tem o apoio de Lisa Engwall, Svetlana Jontoli, Huai Yonger, Nicolas Gonçalves, Amedeo Escura, Andreas Jansen, Mayuko Taketa e Luca Vitali. Aqui estamos com mais um episódio. Eu espero que você esteja bem. Eu estou bem, apesar de viver no Brasil nesse momento, né? Eu digo isso em tom de brincadeira, mas o assunto é sério. Aqui no Brasil, a gente não consegue enxergar o fim da pandemia, infelizmente. Nossa campanha de vacinação começou com bastante atraso, porque o governo brasileiro não quis garantir as vacinas quando foram oferecidas ainda o ano passado. Fora isso, devido a essa demora da vacinação e flexibilização do isolamento, no Brasil também estão se desenvolvendo novas variantes do vírus, então a situação não é das melhores. Inclusive, foi instaurada uma comissão parlamentar, aqui chamada de CPI, que é uma comissão para investigar a atuação do governo no combate à pandemia, ou a falta de atuação, que é mais o caso. Em apenas um ano, Jair Bolsonaro trocou de ministro da Saúde 4 vezes, incentivou o uso de medicamentos que não tinham resultados comprovados no tratamento da Covid, incentivou e participou de aglomerações, além de ter sido o tempo todo contra as medidas de isolamento. Tem muita água para rolar, quer dizer, muita coisa ainda vai acontecer, muita gente será ouvida e o resultado disso eu conto para vocês futuramente se valer a pena ser contado. Por fim, eu só quero deixar claro que eu tô bem, tô um pouco ausente das redes sociais do Fala Gringo, porque tô trabalhando bastante, como eu falei num episódio anterior, mudei de emprego recentemente e isso refletiu numa maior carga de trabalho. Além disso, eu tô fazendo uma pós-graduação durante a semana, então o tempo tá curto e a gente tem que eleger prioridades. Mas vocês, queridos ouvintes do Fala Gringo, também são prioridade e é por isso que é sempre uma grande satisfação falar do Brasil e de brasilidades para vocês. Agora sim, vamos para o assunto do episódio de hoje, o Brasil Rural de Torto Arado. Vamos começar pelo nome, porque aqui temos 2 palavras que não são muito familiares. A primeira palavra é o adjetivo torto, que significa algo que não é direito ou reto. Por exemplo, se você desenha uma linha num papel, mas sua mão começa a inclinar para um lado, a linha provavelmente será torta. Tem aquele truque do mágico ilusionista que ele começa a entortar um garfo com a força do pensamento, ou seja, o garfo fica torto. Deu para entender, né? Torto, algo que não é reto. Já a palavra arado refere-se a um instrumento usado na agricultura para preparar a terra para o plantio. É um objeto de metal que perfura a terra e joga ela para cima para deixar mais macia, pronta para plantar e a planta crescer com facilidade. Então o título do livro, ao pé da letra, fala de um arado torto, beleza? Essa referência a um instrumento usado na agricultura simboliza bastante a questão principal do livro, que é o Brasil rural e o direito à terra, a um lugar onde se possa morar, plantar e viver. A história de Torto Arado se passa numa fazenda chamada Água Negra, que fica na região da Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Inclusive,
É uma das regiões mais lindas do Brasil para fazer turismo ecológico e também uma das regiões mais procuradas pelos turistas estrangeiros. Fica a dica para você pesquisar depois se você gosta de fazer longas trilhas de cachoeiras e parques naturais. Chapada Diamantina. Mas enfim, a gente vai acompanhando a história dos trabalhadores dessa fazenda, especialmente a história de uma família de 5 pessoas, um casal, 2 filhas e a avó, e no decorrer da narrativa a gente começa a perceber que eles vivem num regime análogo, quer dizer, semelhante, parecido à escravidão. São pessoas que trabalham de domingo a domingo, quer dizer, todos os dias, que não recebem salário e que não têm direito nem mesmo de construir uma casa de alvenaria, ou seja, uma casa de tijolos e cimento. Eles vivem sim numa casa, mas uma casa feita de barro, pedras e madeira, porque o dono da fazenda, o proprietário, não quer que esses trabalhadores construam nada que futuramente eles possam reivindicar, quer dizer, pedir direito sobre aquilo, sobre aquele espaço, aquele lugar. Uma das passagens até cita como era triste os períodos de chuva forte, porque, por ser de barro, ou seja, de terra, as casas desmanchavam, ficava só a estrutura de madeira e essas pessoas precisavam construir tudo de novo a cada inverno forte. Além de não construir um lar digno, os moradores dessa comunidade só podiam plantar para eles mesmos no quintal de casa, quer dizer, ao redor de suas casas, quando não estivessem trabalhando para o patrão na colheita de arroz e cana-de-açúcar. Esses trabalhadores só ganhavam algum dinheiro quando vendiam, numa feira bem longe dali, o pouco que sobrava da abóbora, feijão e batata que eles conseguiam cultivar ao redor de casa. O livro deixa algumas dúvidas com relação ao período exato em que se passa a história, mas deixa muito claro que é pós-fim da escravatura no Brasil, uma vez que a maioria daquelas pessoas são descendentes de escravos. E é aí que está um dos grandes pontos da discussão desse livro: como foi mal resolvida a questão do fim da escravidão no Brasil. O próprio escritor falou numa entrevista que teve vontade de escrever o livro porque ele, trabalhando no estado do Maranhão, no nordeste do Brasil, encontrou famílias vivendo como agregados, como trabalhadores, sem direito a construir uma habitação, sem direito à terra e também sem direito a salário, exatamente como as famílias do livro. Aquilo foi chocante porque ele achava que era algo superado na história brasileira. Bom, durante muito tempo, na escola, o que a gente aprendia sobre o fim da escravidão no Brasil era quase como um filme da Disney, sabe? Que no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, uma princesa portuguesa boazinha e preocupada com as pessoas, ela assinou um papel que declarava todos os homens e mulheres escravizados livres. Pronto, todo mundo livre, todo mundo é igual, não tem mais isso de escravidão no Brasil. Só que não foi bem assim. Antes da Lei Áurea, como foi chamada essa lei, já tinha acontecido várias movimentações pedindo o fim da escravidão. Já tinha sido aprovado uma lei que proibia o tráfico negreiro e também a lei do ventre livre, que significava que a partir daquele momento filhos de mulheres escravizadas seriam livres e não escravos também, como acontecia antes, além de vários movimentos e rebeliões. Mas enfim, contaram essa história da princesa Isabel, essa coisa bem romantizada pra gente a vida inteira. Eu não tenho certeza se eu já falei isso aqui antes, mas o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. E isso só aconteceu por pressão dos outros países que faziam negócios com a gente. Enfim, essas pessoas tiveram a sua alforria, a sua liberdade em 1888, mas na prática isso não mudou muita coisa, porque tinha uma lei que garantia a liberdade, mas não garantia um lugar para ficar, não garantia direito à terra, não garantia educação, não garantia nada para as pessoas. Então o que aconteceu é que muitos não tinham para onde ir e acabaram ficando por ali mesmo, onde sempre viveram
trabalhando para os seus ex-senhores ou senhores, tanto faz. No texto de Torto Arado, tem uma passagem que exemplifica muito bem isso, eu vou ler para vocês. Os donos já não podiam ter mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Então foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Passaram a lembrar para os seus trabalhadores como eram bons porque davam abrigos aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra procurando onde morar. Como eram bons porque não havia mais chicote para castigar o povo. Como eram bons por permitirem que plantassem seu próprio arroz e feijão. A primeira impressão é que Torto Arado se passa num passado distante. Aí a gente vê no livro a presença de carros e motocicletas e percebe que não é um passado tão distante assim. Aí a gente abre um jornal e lê que só em 2020 a polícia brasileira resgatou 942 pessoas em situações análogas à escravidão no Brasil. E então percebe que Torto Arado também é sobre o agora, um agora que o Brasil da cidade grande está sem tempo para ouvir. De acordo com o Ministério Público Federal, a maioria dos casos de trabalho análogo à escravidão está relacionada ao trabalho rural, como produção de carvão vegetal, cultivo de café e criação de gado. Porém, há também uma tendência de aumento relacionada ao trabalho doméstico, ou seja, pessoas que trabalham na limpeza e organização das casas. Numa das operações feitas no ano passado, a polícia resgatou uma idosa de 63 anos que trabalhava há 41 anos para uma família no Rio de Janeiro. 41 anos sem receber salário e sem ter férias. Até uma ajuda financeira do governo que essa senhora recebeu durante a pandemia foi confiscada pela patroa, ou, para usar uma palavra mais simples, roubada mesmo. Inclusive, essa ideia de uma empregada em tempo integral é um dos símbolos escravagistas mais fortes e ainda presentes na sociedade brasileira, a meu ver, uma das coisas mais ridículas da elite, dos ricos, essa necessidade de ter um ser humano se ocupando de sua limpeza, sua vida, muitas vezes a criação dos seus filhos, como se tivesse de fato um escravo mesmo, que não pode usar o mesmo elevador, não pode comer na mesma mesa, enfim. Esse é um tema que por si só já merece uma discussão muito maior aqui no Fala Gringo, mas tem um filme brasileiro chamado Que Horas Ela Volta, que se você assistir vai entender um pouco dessa minha indignação. Além do filme mexicano Roma, que aborda essa questão da servidão também, né? Mas voltando a falar de Torto Arado, esse livro é dividido em 3 partes. Na primeira e na segunda parte, a narração é das irmãs Belonísia e Bibiana. Juntas na infância, elas encontram uma faca guardada em uma mala, embaixo da cama da avó. Aí uma delas acaba sofrendo um acidente com essa faca, o que influencia bastante no rumo que a história vai tomando e, obviamente, a vida das personagens dali por diante. A convivência dos trabalhadores de Água Negra com os donos da terra nem sempre é das melhores, porque muitos dos trabalhadores já têm uma consciência coletiva de que aquela situação está errada, de que não mudou muita coisa de fato. Tem sempre o estresse dos donos das terras recolherem o melhor do que foi plantado, deixando quase nada para aquelas famílias. Tem sempre a ameaça de expulsar aqueles que se rebelarem. Enfim, uma das passagens mais marcantes do livro narra o momento em que Salustiana, a mãe das meninas, recebe os donos da fazenda dias depois de um conflito com os trabalhadores que resultou na morte de uma pessoa da comunidade. Ela diz assim: "Olha, dona, eu não tenho muita letra nem estudo, mas eu quero que a senhora entenda uma coisa. Muitos desses moradores que vocês querem mandar embora chegaram muito antes de vocês. Vocês não eram nem nascidos. Muitos nasceram aqui. Tenho filhos e netos, todos nasceram em Água Negra. Não posso dizer o que cada um pensa dela, tintim por tintim, mas eu falo por mim. Cheguei aqui moça e jovem. Não sei se a senhora sabe, mas eu peguei em minhas mãos a maioria desses meninos
homens e mulheres que a senhora vê por aí. Assim como apanhei cada um com as minhas mãos, eu pari esta terra. Deixa ver se a senhora entendeu. Essa terra mora em mim, brotou em mim, enraizou, mora aqui em meu peito, porque dela se fez minha vida, com o meu povo todinho. Vocês podem até me arrancar dela como uma erva ruim, mas nunca irão arrancar a terra de mim. Além da luta pela terra, uma outra luta que chama bastante atenção no livro é a luta pela educação. Aquela é basicamente uma comunidade de analfabetos, ou seja, pessoas não alfabetizadas. Depois de terem pedido muito, finalmente chega uma professora na comunidade, mas é óbvio que isso é insuficiente e chega um momento em que, se alguém quiser realmente prosseguir nos estudos, tem que ir embora daquele lugar, que é o que acontece com uma das irmãs. Esse livro me emocionou bastante, em especial por esse tema, porque ele trouxe muitas memórias de um passado que não é tão distante assim. E não só a mim, mas milhares de brasileiros que estão se reconhecendo nas páginas de Torto Arado. Bom, como eu já contei algumas vezes aqui, eu tive uma infância no campo, eu também sou filho de 2 agricultores, e tal qual Zeca Chapéu e Salustiana, os pais das meninas, Bibiana e Belonísia, os meus pais também não tiveram a oportunidade de estudar durante a infância e a juventude e por isso não aprenderam a ler. Eu até tentei ensinar depois, mas para eles aquilo já não era mais importante. O que era importante de fato, eles já tinham conseguido, que era que os seus filhos não tivessem o mesmo destino. Uma vez que, diferente deles, eu e meu irmão estávamos indo à escola, a missão estava cumprida. E foi muito emocionante pensar nessa cena da escola para mim, com todos os alunos da comunidade reunidos num espaço que nem era uma escola, porque eu lembrei bastante quando eu estava no 1º e 2º ano do início da escola, eu tinha 7 e 8 anos, mas é uma imagem bem viva na minha mente. Na vila que eu vivia, na zona rural de uma cidade pequena, aqui em Pernambuco, a gente tinha apenas uma professora que dava aula para 4 turmas, 2 pela manhã e 2 pela tarde. E não tinha nem salas o suficiente. O pessoal do 1º e 2º ano ficavam no mesmo espaço e a professora precisava dividir o quadro pela metade, no meio. Passava a tarefa para os alunos da esquerda do 1º ano, depois para os alunos da direita, no 2º ano. Tudo isso na mesma sala e no mesmo horário. Hoje em dia eu entendo porque ela falava tanto que não via a hora de se aposentar. Mas enfim, isso era em 1998, ou seja, 23 anos atrás. Felizmente, muita coisa mudou, apesar de o Brasil ainda ter muito desafio na educação pela frente, principalmente em melhorar a qualidade da educação. Torto Arado também toca num ponto que eu já falei aqui no podcast, não por coincidência, também contextualizado no estado da Bahia, que é o sincretismo religioso. Se você ainda não ouviu, confira o episódio 3.6. No livro, nós somos apresentados ao Jaré, que é uma religião afro-brasileira que só é praticada na região da Chapada Diamantina e mistura elementos do candomblé, do espiritismo e do catolicismo. O pai das personagens, o Zeca Chapéu Grande, atua como conselheiro, líder comunitário e também líder espiritual daquelas pessoas. Essa religião, descrita no livro, não é fictícia, é verdade, e assim como muitas das referências e questões que o autor trouxe para a história, são experiências que ele encontrou nesse Brasil mais rural, enquanto trabalhava para uma instituição do governo responsável pela regularização de terras. Muita gente está se referindo a esse livro como um clássico moderno da literatura brasileira. Como disse o autor em uma entrevista, só o tempo vai dizer, mas por que eu estou falando desse livro aqui? Porque é um livro muito bem escrito, fazia muito tempo que eu não lia um livro com tanta curiosidade, com tanta vontade. Não é um livro tão difícil de ler, se você consegue me compreender, você vai conseguir compreender o livro também. Ele traz um pouco do vocabulário regional, principalmente nomes de plantas e animais, mas isso
não compromete muito o entendimento geral. E se os portugueses entenderam que falam um português bem diferente do nosso, você vai poder entender também. Brincadeiras à parte, é que de fato o livro foi lançado primeiro em Portugal, onde ele ganhou o prêmio Leia, e aí quando foi lançado no Brasil já chegou famoso. Então se você tiver a oportunidade, leia Torto Arado. Você ainda vai ouvir falar muito sobre esse livro. Chegou aquela hora que a minha namorada define como a parte chata do podcast, a hora da propaganda. Se você está gostando do Fala Gringo, siga o podcast no Spotify ou deixe umas estrelinhas e o seu comentário no Apple Podcast, como fez a Patrícia, da Itália, que escreveu assim: sigo o Fala Gringo desde a primeira semana para melhorar o meu português e eu acho muito útil. Por isso mesmo, eu falei disso aos meus colegas da universidade. Os temas são bem explicados e interessantes também para ter um pouco de cultura sobre o Brasil. Obrigado pelo seu comentário e pela indicação do podcast para os seus colegas. Aliás, tem muita gente que conheceu o Fala Gringo assim, com grupos de estudos da faculdade, grupos de línguas. Obrigado aos professores que recomendam também. O Fala Gringo está na sua 3ª temporada. Se você quiser apoiar esse projeto e ter acesso às transcrições integrais dos episódios dessa temporada, é só ir ao site falagringopodcast.com e lá você vai encontrar o link da nossa lojinha. Também dá para comprar as transcrições da temporada anterior. Agora, se você é novo, está chegando por aqui agora e quer conhecer melhor o projeto, dá uma conferida nos 10 primeiros episódios. O acesso às transcrições é livre, gratuito, então você pode testar para ver se ajuda você, como tem ajudado a Patrícia e os outros ouvintes. Bom, agora vamos para as expressões usadas no episódio de hoje. No trecho que eu li, da Salustiana, ela usou a expressão tintim por tintim. É uma expressão para se referir a uma informação detalhada, muito específica. Você pode usar para fazer uma pergunta. Por exemplo, você poderia me explicar essa regra gramatical tintim por tintim? Ou seja, em detalhes, de forma minuciosa? Eu quero saber essa história tintim por tintim. Ou seja, eu quero saber tudo dessa história. Lá no comecinho do episódio, eu também expliquei o significado do título do livro, Torto Arado. O significado ao pé da letra, quer dizer, de forma literal. Ao pé da letra é uma expressão muito usada também na forma de levar ao pé da letra. Tá aí uma coisa que você não deve fazer, levar uma expressão idiomática ao pé da letra. Ou seja, tentar entender de forma literal, porque simplesmente não vai fazer sentido. No episódio de hoje, falamos um pouco sobre o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, um romance que fala de um Brasil rural e de algumas questões, tristes questões, que são permanentes no país, como o trabalho análogo à escravidão e a luta pela terra. Agora, se você quiser saber como é a vida na cidade grande, na primeira temporada tem um episódio que eu conto as minhas impressões sobre como é viver em São Paulo, a maior cidade do Brasil. Episódio 5, ouve lá. Eu espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no próximo episódio, onde a gente vai falar sobre festas juninas, São João no Brasil. Um forte abraço direto do Nordeste brasileiro. Até o próximo.